Você já imaginou ter uma força tão grande que pudesse rasgar um leão com as próprias mãos? Ou derrotar 1000 homens usando apenas um osso como arma? Essa não é a história de um super-herói dos quadrinhos, mas a de um homem real, escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Sua história é um aviso poderoso sobre como os maiores dons podem ser desperdiçados quando falta sabedoria. Sansão nasceu em um tempo de crise para Israel. O povo estava oprimido pelos filisteus. E foi então que um anjo apareceu para uma mulher estéril e anunciou um milagre. Ela teria um filho. Mas não seria um filho qualquer. Ele seria um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. A regra era clara. Seu cabelo nunca deveria ser cortado, pois sua força não viria dos músculos, mas do Espírito do Senhor sobre ele. À medida que Sansão crescia, seu poder se tornava lendário. Ele era um exército de um homem só. Arrancou os portões de uma cidade inteira, desafiou exércitos e se tornou o maior pesadelo dos filisteus. Qualquer um pensaria que ele era invencível. Mas Sansão tinha uma fraqueza que não estava no corpo, e sim no coração. Ele era indisciplinado e se deixava levar por seus desejos, ignorando todos os alertas. A vida de Sansão era uma montanha-russa de poder divino e escolhas desastrosas. Ele se envolvia com as mulheres erradas, no lugar errado, na hora errada. Ele parecia confundir a bênção de Deus com um passe livre para fazer o que quisesse. Os filisteus o temiam, mas também o estudavam, procurando uma brecha. E essa brecha apareceu com o nome Dalila. Dalila foi procurada pelos líderes filisteus, que lhe ofereceram uma fortuna para descobrir o segredo da força de Sansão. E ela aceitou. Dia após dia, ela o pressionava, usava chantagem emocional, dizendo que, se ele a amasse, confiaria nela. 3 vezes ele mentiu e 3 vezes ela o traiu, entregando-o aos inimigos que estavam escondidos, prontos para atacar. Mas mesmo vendo a traição se repetir, Sansão não foi embora. Ele continuou ali, brincando com fogo, achando que sua força o salvaria de tudo. Então, cansado da insistência dela, ele cometeu o erro fatal. Revelou que sua força estava em seu voto com Deus, simbolizado por seu cabelo. Naquela mesma noite, enquanto ele dormia, Dalila o traiu pela última vez. Um homem cortou suas longas tranças. Quando os filisteus gritaram Sansão, "Os filisteus sobre ti", ele se levantou, esperando lutar, como sempre. Mas a força havia sumido. E a Bíblia nos conta uma das frases mais tristes de todas. Ele não sabia que o Senhor já o havia deixado. Sansão foi capturado. Seus olhos foram arrancados. E ele, o herói, foi transformado em um escravo, forçado a girar um moinho na prisão. O homem que antes era temido, agora era motivo de piada. Os filisteus celebraram, dizendo que o Deus deles havia derrotado o Deus de Israel. Para humilhá-lo ainda mais, eles o levaram para uma grande festa em seu templo, para que todos pudessem rir do gigante caído. Mas na escuridão da prisão, algo começou a mudar. O cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E mais importante, seu coração começou a se quebrantar. Cego, humilhado e sozinho, Sansão finalmente entendeu que sua força nunca foi sua. Pela primeira vez, ele orou, não com arrogância, mas com arrependimento. No meio do templo lotado, com milhares de inimigos zombando dele, Sansão pediu a um jovem que o guiasse até as 2 colunas principais que sustentavam o prédio. Ali, ele fez sua última oração, um pedido desesperado. "Senhor, lembra-te de mim, peço-te, e dá-me força só esta vez." E Deus ouviu. Com um último esforço, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força. O templo inteiro desabou. Em sua morte, ele derrotou mais inimigos do que
em toda a sua vida. A história de Sansão nos ensina que dons e talentos sem caráter levam à ruína. Mas também mostra que, não importa o quão fundo você caia, a misericórdia de Deus pode te encontrar. É uma prova de que um coração verdadeiramente arrependido nunca é ignorado. Se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais mensagens que transformam. Obrigado por assistir.